Olá, mediador de Física Newton. Vamos fazer uma revisão para o vestibular CEDERJ. Então esse aqui é o caderno do vestibular CEDERJ 2021.2, o caderno de questões. Então nós vamos resolver algumas questões referentes a esse vestibular. Bom, vamos lá. Questão 13. Um carro de passeio viaja em uma estrada retilínea e, ao sofrer uma pane no motor, para no meio da estrada. Um veículo de transporte de carga a 20 metros por segundo, que não teve tempo de frear, colide em sua traseira, arrastando o conjunto por diversos metros antes de pararem totalmente. A massa do carro e do veículo são, respectivamente, m e 2m. Sobre a quantidade de movimento total antes e logo após a colisão, pode-se dizer que são o caminhão e o carro. Nesse problema, a massa do caminhão é 2 vezes a massa do carro. Okay? Isso daqui é o tipo de colisão inelástica. O caminhão, ao colidir com o carro, ele segue grudado. Nesse tipo de colisão, há deformação. Deformação plástica. Ok? Então vamos analisar aqui. As forças externas atuantes. O nosso sistema é o caminhão e o carro. Durante a colisão, atuarão forças internas. Essas forças aqui, que o caminhão bate no carro, é uma força do tipo interna. Quais são as forças externas? A força externa é a força normal, está vendo aqui? Está representada por esse vetor aqui em preto. A força normal, que é a força de apoio, é a força com que o asfalto sustenta, com que a estrada sustenta os veículos, e a força peso, que é a força com que a terra atrai os veículos. Essas forças são ditas externas. Okay? Se observarmos, essas duas forças se cancelam. O peso é igual à força normal. Não há movimento na direção vertical. Não tendo movimento na direção vertical, a aceleração é zero, o somatório das forças é igual a zero. Então, na direção vertical, não há movimento e a resultante das forças é igual a zero. Porém, existe a força de atrito. A força de atrito é uma força entre os pneus e a superfície do asfalto. O que acontece? Essa força de atrito é uma força externa. E, sendo uma força externa, ela poderia causar uma não conservação da quantidade de movimento. Acontece que a força de impacto, essa força que aparece aqui, é muito mais forte do que a força de atrito no momento do impacto. Então, podemos desprezar a força de atrito no momento do impacto. Ou seja, um instante antes do impacto e um instante depois do impacto, há conservação da quantidade de movimento. Então, esse texto foi extraído do livro. A quantidade de movimento total de um sistema isolado permanece constante. Então, esse sistema, composto pelo caminhão e pelo carro, é um sistema isolado, porque a resultante das forças peso entre as forças peso e normal é igual a zero, e a força de colisão é muito maior do que a força de atrito, então a força de atrito é desprezível. Então, esse sistema é considerado isolado. Então, se ele é isolado, há conservação da quantidade de movimento. Então, continuando no texto. Uma outra maneira de dizermos a mesma coisa é, sendo nula a resultante das forças externas que agem sobre o sistema, sua quantidade de movimento permanece constante. Ok. Então, a resultante das forças externas é zero, pois o peso é equilibrado pela força normal. Assim, há conservação da quantidade de movimento no momento da colisão. Analisando a letra A. Sobre a quantidade de movimento total antes e logo após a colisão, pode-se dizer que são diferentes. Não, a gente já viu que são iguais. Então só pode ser a letra B ou a letra D. Na letra B, elas são iguais, mesmo as massas dos carros e veículos sendo diferentes. Na letra D, iguais, pois a energia cinética antes e após a colisão se conserva. Essa colisão é do tipo inelástica e é uma característica dessa colisão a emissão de calor. Então a energia não se conserva. Então só pode ser a letra B.
Questão 14. Um feixe de luz se propaga em um meio material, A, com uma velocidade VA, e passa para o meio material B, onde sua velocidade é 2/3 da velocidade em A. Sobre os índices de refração dos meios A e B, pode-se afirmar que o raio de luz, neste exemplo, passa do ar para a água. A representação mais formal. O raio incidente atinge a superfície de separação entre o ar e a água e sofre o fenômeno da refração. Então, vocês podem observar que o raio de luz altera a direção. A palavra refração vem de refractus, que significa quebra. Então, quando nós observamos, nós percebemos que a mudança de direção do raio de luz, indicando como se fosse uma quebra. O ângulo I é chamado de ângulo de incidência e o R é chamado de ângulo de refração. O índice de refração é representado pela letra N. No caso, por definição, é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. No meio A, vou representar aqui como sendo A, vai ser C sobre VA. Então, VA é a velocidade no meio A. VB é a velocidade no meio B. Então, o índice de refração no meio A é definido pela velocidade da luz no meio A. E o índice de refração no meio B é definido pela velocidade da luz no meio B. Bom, como nós queremos saber a relação entre os índices de refração, eu vou dividir um pelo outro, ó, NB sobre NA. Então, o NB é C sobre VB, dividido por NA, que é C sobre VA. Na divisão entre frações, mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, o VA vai para cima e o C vem para baixo. Em seguida, o C é simplificado, NB sobre NA é igual a VA sobre VB. A questão é que VA é representado desta forma e VB é 2/3 de VA, ou seja, a velocidade B é menor do que a velocidade A. Então, no lugar de VB, eu vou colocar 2/3 de VA, como está aqui. Então, fazendo essa continha, o VA cancela com VA, e o 2/3, ele muda, o 3 vai para cima e o 2 fica para baixo. NB sobre NA é igual a 1,5. O que significa isso? Que o índice de refração no meio B é igual a 1,5 vezes o índice de refração no meio A, ou seja, NB é maior do que NA. Tá? Então, voltando só um pouquinho aqui. Então, corrigindo, o índice de refração do meio B é maior do que o índice de refração do meio A. Questão 15. Testes de segurança e conforto são comuns na fase de desenvolvimento tecnológico de veículos automotores. O teste de conforto garante que a aceleração máxima do veículo não ultrapasse o valor de 1/10 da aceleração da gravidade g. Durante o teste, o veículo partiu do repouso e manteve a aceleração máxima permitida, percorrendo uma distância de 50 metros em linha reta. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo da variação de velocidade em metros por segundo nesse teste foi d. Ok, então vamos lá. A aceleração ela é 1/10 da aceleração da gravidade. Então, se a aceleração da gravidade é 10, a aceleração vai ser igual a 1. Né? Ok, então aqui, ó. Primeiro, vou usar a equação de Torricelli, porque eu quero calcular a variação da velocidade. Nós já sabemos que a velocidade inicial é igual a zero. Então, eu vou obter uma velocidade aqui, subtrair de zero, e assim teremos a variação da velocidade. Então, 0 ao quadrado é zero, 2 vezes A vezes ΔS. O ΔS é 50 metros, que foi a distância percorrida. O A é 10 sobre 10, como já foi dito. A aceleração da gravidade é 10, só que a aceleração máxima é 1/10. Então, 10 sobre 10 é 1. 2 vezes 50 dá 100. Raiz quadrada de 100 igual a 50 metros por segundo. A variação da velocidade vai ser V menos V0, que é 50 metros por segundo, resposta à letra B. Questão 16.
Para facilitar a tarefa de carregar um caminhão com caixas, o entregador decide instalar uma rampa entre o chão e o baú do caminhão, de forma que possa lançar as caixas até a altura final H, como representado no esquema abaixo. A entrada do baú do caminhão fica aqui, ó. Aqui tem uma rampa, ele empurra a caixa desliza, sobe aqui e entra no caminhão. A caixa é lançada do ponto A, com velocidade de 5 metros por segundo, no intuito de atingir o ponto C, no baú do caminhão. Quando a caixa passar pelo ponto B, estará a uma altura equivalente à metade da altura final. Então, a altura nesse ponto vai ser metade de 0,9 metros, que é igual a 0,45 metros. Desprezando-se forças de atrito e considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a partir dos dados apresentados, a velocidade com que uma caixa de 1 kg passa pelo ponto B é... Ok, então o atrito é desprezado, vamos aplicar a conservação da energia mecânica. A energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. A nossa referência de altura vai ser essa base de A. A altura vai ser contada, ela está sendo contada a partir daqui. Então, a altura em A é zero. A energia mecânica, como sabemos, é a energia potencial mais a energia cinética. No ponto B, ela tem uma altura que é referente a esse piso. Então, vai ser m vezes g vezes hb mais a velocidade Vb ao quadrado sobre 2, nesse ponto, tem que ser igual à energia mecânica no ponto A, que é mVA ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial, que é nula. Por que a energia potencial nesse ponto é nula? Porque a nossa referência de altura aqui é zero. Então, quando eu substituo a altura, dá zero, nem coloquei o termo. Se observarmos, nós temos m, m e m. Se nós dividirmos tudo por m, esse m some, né? Então, substituindo g igual a 10, hb é 0,45, porque a altura aqui é metade dessa aqui. Mais vb ao quadrado sobre 2 é igual à velocidade da caixa em A ao quadrado sobre 2. A velocidade da caixa é 5 metros por segundo. Ok. 10 vezes 0,45 é 4,5. 5 ao quadrado sobre 2, 12,5. 4,5 quando passa para o outro lado fica negativo. Então fica Vb ao quadrado é 12,5 menos 4,5 que dá 8. Esse 2 está dividindo, ele passa multiplicando. 2 vezes 8 é 16. Então esse quadrado quando passa para o outro lado vira raiz quadrada. Raiz quadrada é 16, 4 metros por segundo. A questão é que as respostas estão em quilômetro por hora. Então eu vou precisar converter de metros por segundo para quilômetros por hora. É só multiplicar esse valor por 3,6, resposta à letra B. Questão 17. Em um dia sem vento, para colocar a pipa no ar, um garoto corre horizontalmente com a pipa amarrada em um fio ideal, fazendo-a subir a uma altura constante em relação ao solo. A pipa e o garoto se deslocam com velocidade vetorial constante. As forças aplicadas sobre a pipa são as forças peso da pipa, P, Pzinho, e a tensão do fio, T maiúsculo. A força de resistência ao movimento horizontal, FAzinho, e sustentação do ar vertical e ascendente, Fs. Sobre a força resultante, pode-se afirmar que... Bom, primeiro, o fio é ideal, significa que ele é muito forte, que ele tem uma massa desprezível, que o seu peso é desprezível em relação à pipa, por exemplo. Outro dado importante é que ele se move com velocidade vetorial constante. Então, se a velocidade vetorial é constante, a sua aceleração é zero. E se sua aceleração é zero, a resultante das forças é igual a zero. Então, a resultante das forças é igual a zero, ou o somatório das forças é igual a zero.
A resposta vai ser a letra C. O somatório das forças que atuam sobre a pipa é nulo e por isso a velocidade vetorial é constante. Tá? Então ele dá essa informação aqui, ó, que a pipa e o garoto têm velocidade vetorial constante. Para isso acontecer, a resultante das forças, ou o somatório das forças, tem que ser igual a zero. Esse texto é extraído do livro Todo Corpo Permanece em Repouso ou em Movimento Retilíneo Uniforme, a não ser que um agente externo exerça uma força sobre ele. Questão 18. Em uma residência, os dois dispositivos com maior consumo de energia são ligados conforme o esquema abaixo em uma rede elétrica de 120 volts. Dispositivo 1, dispositivo 2. Pelo dispositivo 1 percorre uma corrente de 10 amperes. Pelo dispositivo 2 percorre uma corrente de 20 amperes. 120 volts é a fonte de energia, é a tensão elétrica fornecida. As correntes elétricas nos dispositivos 1 e 2 são, respectivamente, 10 amperes e 20 amperes. A corrente elétrica total e a resistência equivalente do circuito são. Isso aqui é um macete, né? I é igual a V sobre R, V igual a RI e R é igual a V sobre I. São variações da lei de Ohm. Né? V é a tensão, R é a resistência e é a corrente elétrica, como está representado aqui. Ó. Calcular a tensão, calcular a resistência elétrica e calcular a intensidade de corrente. Bom, essa daqui é a corrente total. Quando chega nesse nó, ela se divide em duas correntes. Uma corrente desce no primeiro dispositivo e a outra desce no segundo. Então, a corrente total é a soma das duas. 10 mais 20 igual a 30. Então, está respondido essa. Agora, vamos calcular a resistência equivalente. De que maneira eu vou calcular? Eu vou pegar essa tensão aqui e vou usar essa corrente. Né? Resistência é V sobre I. Está aqui. Então vai ficar 120 dividido por 30, que é igual a 4,0. Só corrigir aqui um momentinho só. Então a unidade de resistência é ohm, né? Não é ampere. Resposta, letra D. Tá? Muito obrigado.